O caso em questão trata-se de um homem que sofreu um acidente de trabalho enquanto atuava em sua atividade remunerada. Ele trabalhava com registro em carteira de trabalho, sofreu um acidente de trabalho. O trabalhador recebeu o benefício de auxílio-doença entre os anos de 2009 e 2011. No entanto, durante esse período, o homem retornou à atividade de trabalho. Ao saber do fato, o INSS solicitou a devolução dos valores. O trabalhador não realizou a restituição e o INSS entrou com uma ação na Justiça Federal solicitando a devolução. Na Justiça Federal, o pedido foi julgado como improcedente e o órgão recorreu da decisão do TRF4. Vamos entender essa situação melhor. Muitas pessoas que entram com a ação na Justiça contra o INSS para receber um determinado período em que alegam que estão trabalhando doentes. Vamos lá, você começou a receber o auxílio-doença, foi fazer a perícia para continuar recebendo, foi negado, foi indeferido. Você entra na Justiça buscando o seu direito, tem a documentação que comprova que não tem condições de estar realizando sua atividade de trabalho naquele momento, mas você precisa sobreviver, precisa trabalhar. Aí o cliente geralmente chega para o advogado. Então quer dizer que nesse momento em que o processo está na Justiça, eu vou ter que passar fome, eu vou ter que passar necessidade, eu não vou poder comprar remédio, sustentar minha família, porque eu não posso trabalhar enquanto não sai essa decisão? É complicado você falar um não para o seu cliente. A resposta que você dá, olha, nesse caso você deve trabalhar, hein, se não tem outra solução, porque esse processo vai demorar, e demora com certeza. É o caso aqui, ele voltou à atividade de trabalho e ganhou na Justiça entre 2009 e 2011. Dessa maneira, durante esse período aí, ele retornou a trabalhar enquanto aguardava o julgamento do processo. Então agora o INSS quer o dinheiro de volta, dinheiro que foi pago para essa pessoa enquanto ele trabalhava. Acontece que ao analisar esse caso, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, entendeu-se que o ocorrido foi apenas um erro administrativo por parte do INSS. Sendo assim, os valores recebidos pelo trabalhador foram pagos de boa fé, ou seja, ele não enganou ninguém, ele não enganou a Previdência, ele ganhou aquele direito e recebeu o direito ao qual ele tinha, sendo que o INSS tem a atividade dele de trabalho. Ele não trabalhou escondido. Todo o tempo que ele trabalhou ficou registrado e consta da documentação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, o INSS é quem elabora esse cadastro, ele tem todas as informações. Ele sabia que durante aquele período no qual ele ganhou o auxílio-doença na Justiça, a pessoa estava trabalhando, porque havia necessidade de alimentação, de tratamento médico. Dessa maneira, o INSS sabia dessas informações. Então, a Justiça entendeu que o ocorrido aí foi um erro dentro do INSS, assim os valores recebidos pelo trabalhador pagos de boa fé. Ele não agiu de má fé. Isso porque o dever de interpretar e aplicar a lei cabe a quem? Cabe ao INSS. E o beneficiário não possui reconhecimento jurídico para entender essas normas, até mesmo porque é dessa maneira que ele vai atrás de um profissional, ele pede a ajuda de um advogado porque ele não conhece de leis. Dessa forma, o TRF4 decidiu que manter a decisão de primeiro grau e o trabalhador não deve restituir o INSS devido ao erro administrativo. Então, o que eu quero trazer para vocês, o trabalhador não deve restituir o INSS por auxílio-doença recebido de boa fé. Foi uma decisão em que o trabalhador não deve devolver o dinheiro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, decidiu que um homem que recebe o auxílio-doença de boa fé não precisa restituir o Instituto Nacional de Seguro Social. Nesse momento também existe uma discussão que vai parar lá no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Em geral, as pessoas que recebem o dinheiro da Previdência Social de boa fé, o advogado comprova que essa pessoa recebeu esse dinheiro porque havia necessidade de uma sobrevivência de alimentos, ele não tem que devolver esse dinheiro. Dessa maneira, o alerta que eu trago para vocês aqui, se forem entrar na justiça contra o INSS,
que vocês utilizem a ajuda de um profissional, de um advogado. Vocês não têm a obrigação de conhecer sobre as leis. Agora esse tema vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal, porque existe uma nova decisão que foi tomada pelo STJ contrária a essa, sobre essa decisão. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, uma vez que você vai entender quando o INSS vai poder cobrar o segurado que perca a ação na justiça. O que eles querem fazer através disso? Fazer com que você tenha medo, com que você evite de entrar na justiça, para que as pessoas busquem menos a justiça. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que estão indo para a justiça estão ganhando processos contra o INSS. E o governo não quer que você ganhe. O governo quer que você desista e volte a trabalhar doente. Não faça isso. Para evitar problemas, teve o seu pedido de benefício negado, pedido para continuar recebendo benefício negado, você tem a documentação que comprova que tem direito, entra sim na justiça, mas com a ajuda de um advogado. Tem outras questões também, em que o INSS pede o dinheiro de volta, e com a ajuda de um profissional, você pode evitar isso. Conte sempre com a ajuda de um advogado. Lembrando sempre, valorize o advogado aí da sua cidade, da sua região, para que você possa pessoalmente levar a documentação para ele, para que ele possa orientar você, para ver se você pode realmente entrar na justiça e tem chances de ganhar. Então fique tranquilo, você não vai ter que devolver o dinheiro se porventura foi obrigado a trabalhar naquele momento. Já existem várias decisões da justiça a favor das pessoas que entram contra o INSS buscando um direito, comprovam que não tinham condição de trabalhar naquele determinado período, recebem o dinheiro e também estavam trabalhando. Isso é perfeitamente possível. Hoje nós estamos em 2022 e esse tema vai ser discutido em breve no Supremo Tribunal Federal e eu vou trazer para vocês com exclusividade essa decisão aqui desse tema lá no Supremo. Então, compartilhe esse vídeo para que as pessoas não desistam de entrar na justiça. Tem casos, por exemplo, agora eu falei de auxílio-doença, mas casos, por exemplo, de pessoas que recebem outros tipos de benefício e, por exemplo, há uma mudança na renda. Para quem não tem renda e recebe um amparo social, mudou a renda da casa, alguém aposentou com mais que um salário, alguém arrumou um emprego, isso não foi atualizado lá no cadastro único, é outra situação. O governo, a partir do momento que a pessoa teve uma mudança na renda, ele corta o benefício e pede todo o dinheiro de volta. Isso também é resolvido através da ajuda de um advogado. Somente com a ajuda do advogado na justiça, para poder defender você, é que você vai evitar e não vai precisar devolver esse dinheiro. Então fique tranquilo, o trabalhador não deve devolver o dinheiro do INSS que foi recebido em ação judicial, desde que tenha sido de boa fé. Ou seja, você não enganou o INSS em momento algum. Você ganhou aquilo na justiça. E não adianta agora, imagina só, o INSS entrando na justiça para cobrar as pessoas. Olha a situação que nós chegamos aqui. Tudo para que você fique com medo de entrar na justiça, para que não ganhe, para que não tenha o seu direito. Compartilhe esse vídeo, não tenha medo de entrar na justiça, porque você não vai pagar nada, o seu advogado vai garantir com que você tenha direito, tenha acesso a isso, tá? Qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo trazendo informações. Meu muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aquelas pessoas que têm comentado. E se esse vídeo ajudou você, já compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça e eu continuo aqui trabalhando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.